temática que foi selecionada. João capítulo 3, verso 1 em diante, para que os irmãos entendam, ok? Quero que você fique bem atento agora. Diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. Jesus respondeu e disse: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo escolhido por vocês: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, poder sentar. Pai Santo, Pai querido, que a Tua palavra fale ao nosso coração, que ela seja a voz de autoridade nesta noite, para fortalecer vidas nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu vou falar sobre esse assunto aqui esta noite. Eu quero que você esteja bem atento. E eu vou falar: que Deus é esse? Digam comigo: que Deus é esse? Vamos lá mais uma vez? Que Deus é esse? Muita gente é atraída para Deus e pela fé e para a igreja quando escutam falar dos atributos de Deus, como por exemplo onipotência, grandeza, onisciência, majestade, Deus forte. Muita gente é atraída com esses atributos. Quando nós lemos Gênesis 17 primeiro, já Abraão, com a idade de 99 anos, Deus apareceu e disse: anda na minha presença e ser perfeito, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. É muito importante quando nós olhamos para a Bíblia e percebemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Disso nós não temos dúvidas. O próprio livro, o primeiro livro da Bíblia, é prefaciado com um versículo que os céticos não aceitam, os naturalistas não aceitam, os ateus não aceitam, mas nós aceitamos pela fé. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia ela começa descrevendo Deus, falando que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Inclusive pelos nomes e titulações hebraicas, Ele é falado desta forma. Quando nós atentamos para Êxodo, capítulo 14, aliás, capítulo 3, verso 14, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o que eu sou. E tu irás e dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou. Aleluia. Perceba que a Bíblia ela começa falando, primeiro, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Segundo,
começa dizendo que Ele é. Ele não apenas é poderoso, mas Ele é. R-E, achei R-E. Essa expressão ela denota o que Ele é na essência, o que Deus é na essência. Quando você, por exemplo, abre a sua própria Bíblia em Deuteronômio 32, 39, vede que agora eu sou o eu sou, e não há um Deus comigo. Eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. E nós gostamos disso, e isso é bom, a gente gosta disso. Quando nós vamos, por exemplo, para a palavra de Deus, em Jó 42:2, lá está escrito: eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando vamos para Isaías 43:13, a Bíblia ela vem de modo enfático dizendo: antes que existisse tudo eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando quem impedirá? Quem pode glorificar a Deus? Quando nós vamos para Jó capítulo 5 verso 18, a Bíblia diz: Ele faz a chaga, a ferida, e Ele mesmo liga ela. Ou seja, Deus abre a ferida, Ele sara a ferida. Deus fecha a madre, Ele abre a madre. Esse é o Deus todo-poderoso. Quando nós analisamos, Ele diz: Ele fere e as suas mãos curam. Então você pode observar que esse é o Deus Todo-Poderoso. Mas eu vim aqui esta noite para dizer uma coisa: Ele não se revelou para nós como é o Shaddai. Ele não se revelou para nós como é o Elion. Ele não se revelou para o homem como um ser poderosíssimo. O mais importante, quando nós olhamos na Bíblia, Deus se revelou para mim e para você só pelo amor. Vocês entenderam agora? Essa é a temática de vocês. Quando Deus veio para me salvar e salvar você, Ele não disse assim: eu sou onipotente, eu sou grandioso. Ele olhou para mim e para você e disse: eu sou amor. Isso aqui é muito interessante, vamos estudar isso. É o tema de vocês. Quando você vai para 1 João 3:1, você pode observar que a Bíblia diz: vede com grande caridade, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos o quê? Chamados filhos de Deus. Por que Deus não se apresentou para mim e para você, quando para nos salvar Ele não usou do seu grande poder soberano, da sua soberania, para falar comigo e com você? Por que Ele começa com o amor? O texto que nós lemos fala de um homem chamado, como era o nome dele? Vamos lá, participe comigo. Como era o nome dele? Nicodemos. Nicodemos, ouçam bem. Quando a irmã, eu perguntei para o Lucas, que toma de conta da minha agenda, e eu disse para ele: qual é o tema lá? Aí ele disse: é João 3,16. Eu disse: mas pregar João 3,16 na festa é o tema. Tudo bem. E eu fui analisar. E aqui a gente só prega João 3,16 para pecadores, e pode ser pregado para pecadores. Só que Nicodemos, ele não era um pecador desgraçado e miserável. Nicodemos era um dos maiores teólogos da época. Nicodemos era do partido mais santo daquela época. Qual era o partido de Nicodemos? Qual era, pastor? Farisaísmo. Era o farisaísmo. Olhe para cá que Deus vai falar muita coisa com a gente aqui hoje. Glória a Deus. Ele não era, olha para cá, ele não era um descrente, ele não era um incrédulo. Esse homem que vai atrás
de Jesus, ele é como muitos crentes que na atualidade só vem para a igreja se tiver milagre. Isso, é desse jeito mesmo. Só vem para a igreja se tiver um profeta. Glória a Deus. Só vem para a igreja se tiver movimento de cura. É verdade. E observe que quando ele chega para Jesus, ele chega elogiando Jesus. Como foi que ele disse para Jesus? Vamos lá, aqui é Bíblia para nós hoje, vamos lá. Como foi que ele disse para Jesus? Vamos, me ajude, vocês. Hã? O texto começa: Nicodemos, olha aí, havia um homem chamado o quê? Nakitimo é a palavra correta. Nakitimo, Ben, que é filho do hebraico, Gorion. Nakitimo Ben Gorion era esse homem Nicodemos, filho de Gorion. Esse homem que vai procurar Jesus, olhe para cá, não era um lascado, era um homem rico. Diga comigo, rico. Nicodemos era o quê? Rico. Mas ele também era um doutor em teologia judaica. Ele era o quê? Por isso que Jesus diz: tu és mestre em Israel e tu não sabe o que eu estou falando. Tem um bocado de gente aqui na internet se achando doutor em Bíblia e não sabe nem o que é chorar nos pés de Jesus. Glória a Deus. É verdade. Tem muita irmã também que acha que tem uma intimidade grande com Jesus. Tu não sabe de nada ainda. Eita, Não, é pela Bíblia. Nicodemos era um homem rico. Olha para cá. Nicodemos era um homem rico. Nicodemos era religioso à altura. E há muitas teorias que dizem que Nicodemos, quando os peregrinos chegavam para adorar, ele sustentava, ele dava água, pastor Dias, ele mantinha os pobres. Ou seja, ele não era um rico ruim, porque tem rico que é ruim, tem rico que é miserável, ele não dá nem uma bolacha para tu comer, e é crente. Esse aqui não, ele era um rico que abençoava as pessoas. Além de ser um homem rico, olha para cá, rico, além de ser um doutor, além de ser do partido dos fariseus, diga comigo bem forte, era fino, educadíssimo. Ele chega para Jesus e diz: Rabi, Rabi. Só chamava uma pessoa de rabi se ele fosse de uma escola tradicional teológica ou daquela época. Jesus não era de escola nenhuma. E por que que Nicodemos chamou Jesus de rabi? Se Jesus não era nem da escola de Hilel, nem da escola de Shammai, nem da escola judaica. O judaísmo atual, ele tem 3 pilares. A cultura judaica fala isso. Mas por que que esse homem chegou para Jesus e disse: Rabi, se Jesus não era de escola? É porque toda pessoa que tem pelo menos um pouquinho de temor de Deus sabe respeitar o outro. Quando você vê crente ressaliente partir para você não te respeitar, não liga para a espiritualidade dele não, porque toda pessoa que tem Deus na vida e é espiritual sabe respeitar. Não tem essa história, Deus está usando aquela neguinha, não existe isso. Deus está usando aquele gordinho, não existe isso. Quem tem espiritualidade sabe respeitar. Deus está usando a irmã fulana de tal. Como é o nome da irmã? É assim. Como é o nome do irmão? É assim. Não existe essa negona do beição, esse neguinho, não existe essa. Você tem que entender o seguinte, olha para cá para você entender o mistério. A Bíblia diz que quando ele chega, ele diz: Rabi.
Há muitas teorias que dizem que ele foi ter de noite porque estava com medo dos amigos, ele não queria se apresentar. Não, o texto não fala nada disso e não adianta forçar. O texto tão simplesmente quer dizer que ele foi à noite. Alguém diz que possivelmente ele queria passar mais tempo com Jesus. Olha para cá, porque Nicodemos, se vocês analisarem, o texto ele começa com uma adversativa, mas, diga comigo, mas, essa adversativa era para mostrar que Nicodemos não era do mesmo nível dos outros fariseus. Todos os outros fariseus eram preconceituosos e todos eles diziam que Jesus tinha demônio. Todos diziam que Jesus tinha um demônio. Mas como é que Nicodemos, que era desse partido radical, por que ele chamou Jesus de Rabi e não disse que ele tinha um demônio? É porque Nicodemos, nas caladas da noite, lá na sua casa, ele ouvia falar que Jesus abria os olhos dos cegos, fazia o paralítico andar, levantava pessoas pelo poder dele, e ele dizia assim: meu Deus, esse homem não tem demônio, porque quem tem demônio não faz isso. Então, se ele olhou e viu que ele não tinha demônio, ele começou: eu quero ir atrás desse homem. Hoje há muita gente que fica brigando por placa de igreja, brigando na internet para dizer que é o melhor. Tem deles que até dizem assim: vem para cá que aqui tu vai ver. Não precisa. Quando é de Deus e é de verdade, a tua alma quer Ele, e você sabe que Ele faz perfeitamente bem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. De noite ele foi ter com Jesus. Esse homem rico, esse homem poderoso. Se você ler Mateus capítulo 12, os fariseus diziam que Jesus tinha um demônio, mas quando chegou lá, de noite, nas caladas da noite, ele chegou e disse: Rabi, está aí no texto, Rabi, eu sei que tu és homem de porque ninguém faz o que tu fazes. Mike Joseph diz que se Jesus andasse atrás de marketing, ele tinha recebido Nicodemos logo de imediato, porque Nicodemos era o melhor partido para Jesus naquela hora, porque era um dos homens mais ricos daquela época, e já imaginaram dizendo: Nicodemos anda agora com Jesus. Aí na mesma hora as pessoas dizem: agora pronto, o negócio cresce, porque o Nicodemos, homem de respeito, está do lado de Jesus. Mas quando ele chegou lá, Jesus não tem marketing, Jesus não tem jeitinho, Jesus não te trata, porque tem irmão que fica: oh meu Jesus, tu me entende? Jesus, ele não trata disso. Jesus não tem colher de chá, Jesus não tem papinha para ti, Jesus não tem docinho para ti, ele tem salvação para tua alma. Glória a Deus, aleluia. E quando ele chega, ele diz assim: olha, ninguém faz o que tu fazes, só se Deus for contigo. Jesus só olhou assim para ele. Olha a conversa de Jesus. Olha para cá para você ver o que é a conversa de Jesus. Jesus olhou para ele e disse: doutor Nicodemos. Parece que Jesus é mal educado, parece que Jesus não sabe dialogar. Ele diz: doutor Nicodemos, se tu não nasceres, tu não pode o quê? Agora vamos fazer. Eu quero que vocês participem comigo. Eu gostei muito. Quero agradecer até a igreja dos irmãos que trouxeram isso. Eu nunca tinha pregado sobre João 3,16 dentro de igreja, eu preguei na rua, mas quero agradecer. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês: por que Jesus, naquele momento, não fez nenhum milagre? E por que ele ainda falou para Nicodemos que ele não ia fazer milagres naquela hora? E ele disse para Nicodemos: se tu não nasceres de novo, tu não vai fazer o quê? Ver o reino de Deus. Olhem para cá. A minha pergunta para vocês é: por que Jesus Cristo não impressionou naquele momento
Nicodemos com milagres? Digam vocês, me ajudem. Por quê? Isso aqui é muito importante. Por que Jesus Cristo não fez o milagre? Olha para cá. João Batista, aliás, Nicodemos, ele não já havia impressionado com os milagres? Não já havia, pastor? Ele não disse assim: olha, ninguém faz o que tu. Qual foi o último profeta depois de Jesus Cristo? Qual foi o último profeta que teve? Quem foi? E João Batista não curou nem de dor de cabeça. Ele estava desfazendo de quem? De João Batista. Porque ele disse: olha, o que tu fazes só se Deus for contigo. Mas por que naquela hora Jesus disse assim para Nicodemos? Olha o que ele disse: Nicodemos, se tu não nascer. Qual é a dimensão espiritual aqui? Qual é a essência disso aqui? Olha para cá. Milagres, escutem o que eu vou dizer aqui. Milagres nunca traz a nova natureza. Eita glória. Fala Deus. Entendeu, pastor Dias? Milagre não traz regeneração. Pastor Ciel, o que é isso? É verdade. O milagre ele pode te impressionar. O milagre ele pode causar uma alegria que você chora aqui. Tem pessoas aqui que podem ver um paralítico andar bem aqui, mas ele não aceita Jesus. Eita, forte, Jeová. Olha para cá. Ninguém vai entrar no céu porque é curado de câncer, de AIDS, de lepra, paralisia, paralítico, cegueira. Não! Você vai entrar no céu é se conhecer que Jesus é o Salvador da tua alma. Quem glorifica a Deus. Milagre não regenera a alma. Pastor, se é o que o senhor quer dizer, por que Jesus não disse: Nicodemos, eu vou te impressionar? Tem crente que é mudando de igreja todo dia. Aí quando um pastor abre uma igreja e bota uma placa: Casa do Milagre, tá dentro. Cadê o meu? Aí não dá do jeito que ele quer. Aí quando ele veio para a igreja, o braço de Deus está aqui, ele corre para lá. Olha para mim, Jesus disse que é melhor tu entrar na vida eterna, nem que falte um braço teu, Glória nem a que Deus. falte um dedo teu, mas o importante é entrar do outro lado, porque lá nós vamos ter vida e vida com abundância. Ô glória. Verdade. A dimensão aqui, irmão, é muito pesada. Gostei muito desse tema que vocês selecionaram aqui, que Deus vai trazer cada coisa para nós. Jesus, ele olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, se tu não nasceres de novo. Eita. Olha como isso aqui é pesado. Aí o doutor Israel, ele diz: mas como é possível? Um homem que foi elogiando Jesus complica a cabeça dele. Deu um nó nele, que aí o doutor ficou todo enrolado. Jesus olha e diz assim para ele, pergunta, ele diz: Nicodemos, se tu não nascer de novo. Agora vem o mais interessante: nascer da água. Alguns dizem que era o batismo de João Batista, hipótese. Alguns dizem que esse nascer da água era o nascer da palavra, como está em Efésios capítulo 5 versículo 26. A palavra é como a água purificadora. Dizem que de João Batista é porque falava do arrependimento. Nascer da água e nascer do Espírito. Olha para cá, não é nascer de milagres, não é nascer de profecias, não é nascer de eventos, é nascer da água. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem um bocado de crente, irmão, que ele está aqui marchando, ele está aqui pulando, mas nunca nasceu. Eita, já. Se tu empurra mais uma coisinha, ele mete a faca em tu. Sim ou não? Tem muita irmã que ela está marchando. Trisca nela para tu ver. Trisca. Eu vou dizer uma coisa. Eu estou aqui com o nome de Deus para dizer que só há regeneração quando você nasce da água e nasce do Espírito. Levante a tua mão para o céu e glorifica a Deus. Olha para cá. Ele disse:
do quê? Vamos lá, tem que nascer do quê? Pronto. A Bíblia diz lá em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a. A Bíblia diz em João 15:3: vós já estáis limpos. Vós já estáis? 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 Já saiu a miséria, já saiu a mentira, já saiu a intriga, já saiu o pecado, já saiu a língua grande. Estás limpo. Só quem está limpo aí diga glória a Deus. Se tu não nascer, olha para cá. Aí Nicodemos, Jesus falou nascer de novo. Ele colocou na mente dele 3 coisas. Será que não é a reencarnação? Fora, que o judeu não crê assim. Será se não é eu ir e voltar para o ventre da minha mãe? Não foi assim que ele pensou? Não, porque o nascimento natural só acontece uma vez. Ele disse, será se não é um proselitismo? Ele ficou vagueando. Jesus disse, se tu não nascer da água e do Espírito, a água que pode apontar para a palavra e o arrependimento. Agora, por que Espírito? Olha para cá para você entender o mistério. É que quando Jesus disse, se tu não nascer da água envolvendo arrependimento, ele te leva para uma dimensão espiritual. E quando você entra nessa dimensão espiritual, o Espírito Santo, olhem para cá, eu vou dizer uma verdade aqui para vocês. Tem irmão que pensa que a alegria da igreja está aí num tambor, está aí na bateria, está aí na voz do cantor. Tem irmão que pensa que a alegria da igreja está aí no pregador. Olha o que Jesus diz, nascer da água e do... Porque quando você nasce da palavra, o arrependimento, o Espírito Santo entra dentro de ti para não deixar teu culto morto. O que tem vida para esta igreja é o Espírito Santo de Deus. Só quem tem o Espírito Santo. Só que eu tenho. Olha para cá para você entender o mistério. Tem pessoas pensando que a vida espiritual da igreja é uma mobilização dos homens. Nascer do Espírito é que quando você se arrepende, o Espírito Santo transforma a tua adoração. Quando você vai para Ezequiel 37, profetiza e chama o Espírito e viva ossos secos. Quando você tem um Espírito, olha para cá, que é aqui que nós vamos começar. Quando você tem um Espírito, olha para cá para você entender. Toda adoração só se dá no Espírito, quer seja na igreja, quer seja na feitiçaria, quer seja no espiritismo, quer seja em qualquer crença, só se dá no Espírito. Por quê? Porque a adoração, se você vai para o campo demoníaco, ela está no campo espiritual satânico. É por isso que tem pessoas que vão o quê? Vão para cemitério, arrancam cadáveres, tentam comer carne, tentam beber sangue para invocar os espíritos malignos. Eles só dão no campo espiritual. Jesus estava dizendo para Nicodemos que ele só poderia adorar a ele de 2 maneiras. Olhe para cá para você entender. Porque não pode ser na superficialidade. Se eu apenas vejo o impacto, se eu apenas fico impactado, não quer dizer que o meu interior foi tocado. Quando Jesus diz tem que nascer da água e do Espírito, é porque quando você nasce da água e do Espírito, a regeneração toca o teu interior e traz para dentro de ti o homem interior, e o Espírito Santo passa a morar dentro de ti. Olha para cá, tem uma coisa que a gente faz errado. A gente fica na igreja, ó vem Espírito Santo, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem para onde? Porque a minha Bíblia diz lá em Gálatas 5,16, andai em... Vamos lá, andai em... A Bíblia não pede para ele vir, a Bíblia diz que quando você nasce de novo, o Espírito Santo entra em você, e aí você anda em Espírito. Eita glória! Olha para cá, Nicodemos, Jesus diz, o que é nascido da carne é? E o que é nascido do Espírito é o quê? Então, quando você nasce da carne, é carne. Quando é do Espírito, a nova natureza é colocada dentro de você. E quando é colocada essa nova natureza dentro de você, aí é chamada de vida mistério. Ah, é aqui. Aleluia. Olha para cá, irmãos. Glória a Deus. Vida misteriosa.
O vento, 3:8. O vento faz o quê? Sopra. Sopra. Aonde? Aonde quer. Aonde quer. Não há cientista no mundo que pese o vento. Não há cientista no mundo que sabe onde o vento começa, onde é que ele mora. Não há cientista no mundo que possa explicar onde é a casa do vento. Jesus estava dizendo o seguinte: irmãos, pastor Jessé, a vida de um homem espiritual, olha para cá, a vida de uma mulher espiritual, ela vive no mistério. O mistério que eu estou falando, irmãos, é que quando o Espírito entra dentro de você, você passa a ter uma alegria e uma dinâmica de vida que nada mais morre em você. Outra coisa, você não se assusta porque você vive no sobrenatural de Deus. Vive no sobrenatural de quem? Deus. O homem levantou para lavar o rosto. Aí quando levantou para lavar o rosto, aí quando ele olhou, ele viu um monte de soldados. Correu para Eliseu e disse: homem de Deus, nós estamos mortos. Olha o tanto de soldado. Olha a naturalidade espiritual de Eliseu. Senhor Deus, olha o que é vida no Espírito. Eita, glória a Deus. Eu vou mostrar para vocês o que é vida no Espírito. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, abra. E de Eliseu, precisou abrir os olhos? Por que não precisou? Como era? Ele andava com? Olha para cá. Tem irmão que diz que vive na vida espiritual e ele é todo o tempo atrás de uma novidade. Eu vou mostrar para vocês. É desse jeito. O Eliseu disse: Senhor, abra os olhos dele. Ele não está vendo, ele está em outro mundo. Porque quando tu não está no mundo espiritual, tudo para ti é estranho. Você tem medo de tudo. Quem vive no mundo espiritual, a dimensão é outra. Por isso que Jesus disse: não sabe de onde vem nem para onde. Assim é quem é nascido novo. Ninguém explica vida espiritual. Não há teólogo no mundo que explique vida espiritual. Eita, Deus. Abra os olhos. Quando Deus descortinou os olhos do rapaz, o que ele viu? Carros e... Aí ele disse: rapaz, maiores são os que estão com... Olha para cá. Quando você vai para 2 Reis, capítulo 2, a Bíblia diz que os homens chegaram e disseram: tu sabia que hoje vão tomar Elias de ti? O que foi que Eliseu disse? Diga vocês. Calai-vos, eu sei. Como é? Calai-vos, eu sei. E por que quando o irmão vem profetizar para tu, tu se assusta? É sinal que tu não vive no mundo espiritual. É forte, Deus. Pastor Ciel, como é isso? Olha para cá. Porque se eu sou espiritual, o mesmo Deus que vai revelar algo para ele vai confirmar para mim antes de ele chegar lá. É verdade, Deus. Eita, Aí glória. tem irmão que cai no golpe porque quer. Olha para cá. Atos capítulo 10. Vocês sabem muito bem que o Pedro vai orar. Ele está na casa de Simão Curtidor. Ele vai orar. Ele tem a visão do grande vaso que desce em formato lá de lençol. E aí quando ele olha, ele vê demais. E ele fica aquilo ali. Aí de repente ele diz: o Senhor fala: olha, vão vir os homens atrás. Olha para cá, para você ver como é a conexão espiritual. Eu estou falando do mundo espiritual. Vão vir os homens para cá atrás de ti. Só que Deus já tinha falado com quem lá atrás? Já tinha falado com Cornélio. Cornélio, manda chamar a Pedro. Agora imagine se o Pedro chega um monte de homem lá, principalmente hoje que a bandidagem é grande. Aí a pessoa chega lá na minha casa e diz: pastor Zé, Jesus mandou o senhor ir orar pelo meu pai lá no hospital, 3 horas da manhã, com 2 homens. Aí eu vou sair: pois é, irmão, eu vou atender a voz de Deus. A voz de Deus, a voz de Deus. Meu irmão, ele falou para você que é para mim orar? Sim. Pois rapaz, até agora ele não falou comigo. Eita, verdade, Jesus. Vamos para a casa de vocês. Eu vou orar e vou também me conectar. Olha para cá. Eu não sou espiritual. Diretor, irmão, tu não é espiritual? Diga aí, tu não é espiritual? Eu também não sou espiritual. Pois o mesmo Deus
contigo, fala comigo. Aleluia! Aí tu é mais bonita do que eu, porque só fala contigo, beleza, e não fala comigo. Deus falou com Cornélio, manda chamar Pedro. Aí o Pedro manda chamar, mas quando os homens vão no caminho, aí Pedro está orando, aí Deus diz, vai vir os homens atrás, vá com eles. E uma história de Deus é bem feita. Os irmãos chegaram, quando você lê Atos 20, os irmãos chegaram e agarraram a Paulo e começaram a chorar. E aí o Adolfo pegou Paulo e amarrou a cinta. Assim farão ao dono desta cinta quando chegar em Jerusalém. Aí os filhos começaram a chorar. Paulo disse, calem, para disso. O Espírito já me avisou. Não foi assim? Glória a Deus. O Espírito já me avisou. Porque se tu é espiritual, a tua conexão tem que dar certo comigo. Jesus estava dizendo aqui para Nicodemos, quem é nascido do Espírito é espiritual. E quando você vai para 1 Coríntios 2,10, Paulo diz, o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Então Jesus, quando ele disse isso, tem que nascer de novo, Nicodemos ficou preocupado. Olha o que Jesus disse, tu és mestre em Israel e não entende isso. Vamos lá. Por isso que eu achei muito interessante. Tu és mestre em Israel e não entende isso. O que Nicodemos não entendeu? Que Jesus disse para ele, tu és mestre em Israel e não entende? Deixa eu dizer para vocês aqui. Sabe o que ele estava falando? Ele estava dizendo o seguinte, lá no Velho Testamento teve sinais de pessoas que encontraram a nova vida. Lá vai Noé, ele encontrou nova vida, Gênesis 6 até o 9, quando Deus o libertou do dilúvio. Israel, quando Deus o libertou do Mar Vermelho, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, a Bíblia diz que eles passaram pelo mar e o mar não os matou, sinal do novo nascimento. Capítulo 5, verso 14 de 2 Reis, Naamã, ele desceu e mergulhou quantas vezes? Ele saiu uma nova criatura. Aleluia! Também, quando você observa Números, capítulo 21, teve um povo que recebeu nova vida quando foram picados pela serpente. E aqueles que eram picados pela serpente recebiam uma nova vida por autorização de Deus. A pergunta é, por que Nicodemos não entendeu nada disso aqui? Porque não tinha fé? O irmão está perguntando. Por que não tinha fé? O que vocês acham da colocação dele? Nicodemos tinha fé? Vamos lá, Nicodemos tinha fé? Tinha. Ele foi até Jesus porque ele estava o quê? Admirado com os milagres de Jesus. Só que uma coisa, irmão, Nicodemos, ele não tinha o espírito. Mero religioso. Olha pra cá. Agora eu vou falar a verdade. Tu senta bem aí. Tem irmã que ela está bem aqui dentro. É o bloco na boca o tempo todinho. É assim ou não é? Tem outros que sentam aí conversando. Tem rapaz que senta aqui, alisando a moça alisando o rapaz. Não está no mundo espiritual. Eita, O mundo glória! espiritual não quer carne. É verdade, Jesus. Olha pra cá, a pergunta dele é: Nicodemos era doutor, só que Nicodemos não estava na espiritualidade. Ele podia ver milagre, ele sabia dessas histórias. Olha pra cá, igreja, coisa espiritual é só pra quem é. Quem glorifica a Deus. Na hora que um crente espiritual pega o hino da harpa para cantar, você vê a diferença. É verdade. Por exemplo, se ele vai cantar, já achei uma flor gloriosa. Quando ele começa a cantar,
Tem irmão que na hora que começa a ler a Bíblia, ele já começa a chorar, porque ele conhece não apenas a Bíblia, ele conhece o Deus da e o Espírito Santo está nele, levando ele para uma espiritualidade verdadeira. Jesus diz: tu é mestre e nunca entendeu isso aí, Nicodemo. Ou seja, eu já deixei isso aí lá no Velho Testamento. Tem irmão que fica, até tem irmão que me convida. Eu sou o seguinte: quando eu termino a mensagem, eu chamo os irmãos para orar, e aí pronto, eu só faço orar por você. Eu não faço tu para nada, porque se tu diz que é crente, quem tem que ter a espiritualidade é você. Eu não boto espiritualidade em ti, eu não boto crença em ti, quem bota é o Espírito Santo. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em João 16, verso 8: ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem tem que ter crença é você. Por exemplo, aí tu não tem sede, tu não tem nada, eu fico, Jesus, bota o Espírito nela, bota. Eu não sou feirante não, gente, eu sou pregador do Evangelho. Quem tem espiritualidade é como Eliseu: hoje vão tomar Elias de ti, calai-vos. Eu já sei. Quem não tem espiritualidade, irmão, vou contar para vocês. Está lá no 13. O profetinha novo, aí Deus diz assim: tu vai lá, profetiza contra Jeroboão, aí tu faz tudinho, profetiza, aí tu volta. Tu não come na casa de ninguém, não bebe vinho, não vai beber refrigerante, não vai beber nada. Dá a tua profecia e vem embora. Olha aqui, espiritualidade. Aí ele profetizou, fez um show na praça, foi lindo. O rei levantou a mão para mandar prender. Quando ele prende esse menino, aí ele quis voltar a mão, aí não voltava. Foi assim. Aí ele: meu Deus do céu, a minha mão. Aí ele disse: profeta. Ele disse: pô, não, olha pela minha mão, Senhor, volta a mão dele. Não foi? Aí voltou. Todo mundo na praça ficou admirado. Mas Deus disse: volta por outro. Mas apareceu também no meio da história quem? Quem? Olha aí, apareceu quem? Profeta velho. Tem muito profeta velho na igreja. Eita Deus, eita glória. Tem irmão aqui que ele é o seguinte: tá lá no final de Imperatriz, aí pronto, tá na crise. Eu vou lá na casa da irmã Chiquinha para ver o que ela tem para mim. Isso aqui presta para quê, irmão? Isso aqui presta para quê? Cadê tua Bíblia? Cadê? Eu vou te dar a Bíblia. Cadê tua Bíblia? Isso aqui presta para quê? Eu vou lá na casa do irmão Pedro, eu acho que ele tem, porque eu não sei o que fazer. Nós estamos, irmão, tipo necromante. Observando isso? Olha para mim aqui. E tu não é espiritual, e cadê o Espírito que está em ti? Porque o mesmo Espírito que habita na irmã Maria habita também em mim. E outra coisa, Deus quando usa, Ele usa aqui no meio para edificação da igreja, não é para edificação particular. O profeta velho chegou e disse: é tu profeta novo? Que os meninos dele disseram: papai, ele foi por aqui. Quando chegou o rapaz, ele estava tirando um cochilo, irmão. Irmão, isso aqui é sério. Tirando um cochilo, né? Tirando um cochilo. Aí o profeta velho chegou: é tu que é o profeta novo? Ele disse: sou eu mesmo. Ô rapaz, vamos lá em casa. Tu vai dormir lá, tu vai almoçar lá, e amanhã tu vem embora. Eu disse: não, Deus disse que não é para mim encostar na casa. Deus disse que não é para mim beber vinho em lugar. É para mim a viagem. O profeta velho disse assim: Deus falou comigo. Olha, falta de comunicação espiritual. Entendeu? Um irmão feio que eu conheci, ele feio. E aí tinha uma irmã que era rica, numa cidade que eu morava, e ele feio. E a irmã acreditava muito nessas coisas. Aí ele chegou e disse assim: minha santa. Aí a irmã: sim, o profeta, Deus disse que é para mim casar com a tua filha. E era a mais bonita, ele só queria a mais bonita. Ele disse: é a fulana. Aí ela disse: foi mesmo, homem de Deus? Foi, ele foi, ela foi lá. Meu filho é para tu casar. Aí o rapaz que namorava com essa filha da irmã, ele soube da profecia desse homem. Ele pegou uma faca e foi atrás dele e disse: Deus mandou eu te matar, desgraçado. Aonde eu te
Ele não tinha Deus? Ó, está dizendo, ele não tinha Deus. O profeta novo, ele tinha Deus ou não tinha? Ele tinha Deus ou não tinha? Mas qual era o problema dele? Espiritual. Espiritual. Faltou espiritualidade. Ele disse, ô meu profeta, deixa eu entrar aqui no mato e orar a Deus para saber se eu vou contigo, porque Deus não muda de palavra. Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo. Deus disse, tu não encosta na casa de ninguém. E como é que aparece um camarada? Mas Deus me falou. Ele disse, ele falou para ti, eu tenho que falar? Porque quem mandou foi Deus. Quem mandou foi. Aí você esquenta, quem manda é ele, quem fala é verdade. Então obedeça só quando ele mandar. Irmão, Deus mandou você me dar essa gravata. Ô irmão, não vou dizer que eu não lhe dou. Agora eu vou orar a Deus também, para me perguntar se eu vou mentir, porque tem que ter conexão. Irmão, Deus disse que é para me casar contigo. Eu também não vou dizer que não quero. Eu nem me agrado tanto de ti, mas aí eu vou orar a Deus se Deus mandar. Tem que ter conexão. Olha para cá, Nicodemos, olha para cá para vocês entenderem o mistério. Nicodemos, ele era doutor, ele era mestre. Mas eu pergunto, olha para cá, igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui esta noite. Você pode fazer teologia, você pode fazer doutorado, você pode conhecer Bíblia, você pode cantar hino maravilhoso sobre Deus, você pode ver um filme de Mel Gibson e chorar, mas se você não tiver no Espírito e na palavra, se o Espírito não entrar dentro de você e mostrar quem é Deus, você não vai ter espiritualidade. Glória a Deus. É por isso que ele diz, tem que nascer. Vamos lá, bem forte, tem que nascer. E nascer de novo é nascer de cima. Não é você quem faz. Não existe essa de você. Eu vou fechar meus olhos e vou dizer, vem. Não existe. Não existe, gente. Olha essa, irmão. Isso é um misticismo. É ouvir o Evangelho, olha para cá, é ouvir a mensagem da pregação, é você saber que é um pecador miserável, deixar o Espírito te convencer e dizer, eu quero aceitar Jesus como meu. Aí quando você aceita, o Espírito Santo entra, e quando o Espírito Santo entra, ele te dá a vida em Espírito. Olha para cá, quem é que te leva para conhecer Deus? Quem é que te leva para a intimidade? Quem é que te leva para falar línguas estranhas? Quem é que te leva para profetizar? Quem é que te leva para